Há 111 anos atrás, o Brasil precisava de mão de obra estrangeira para as lavouras de café, enquanto o Japão passava por um período de grande crescimento populacional. A economia nipônica não conseguia gerar os empregos necessários para toda a população. Então, para suprir as necessidades de ambos países, foi selado um acordo imigratório entre os governos brasileiro e japonês. E assim, saíram do porto de Kobe, no Japão, os primeiros imigrantes japoneses em direção ao Brasil. O primeiro navio com imigrantes japoneses, chamado de Kasato Maru, de 1908, levou apenas 2 meses para chegar ao Brasil. Nele, vieram 781 japoneses, que desembarcaram no Porto de Santos, em São Paulo. Esses japoneses vieram em busca de trabalho. Geralmente trabalhavam em lavouras, plantando café, mas logo eles foram deixando os campos e construíram um bairro na cidade de São Paulo, chamado Bairro da Liberdade. Os japoneses, quando vieram para o Brasil, pensavam apenas em trabalhar e ter algo para comer. A maioria dos imigrantes escolheram o estado de São Paulo, pois nessa região já haviam bairros de colônias japonesas. Porém, algumas famílias espalharam-se para outros estados do Brasil, bem como no norte do Paraná, com a agricultura, na Amazônia atuavam na produção de borracha, no Pará trabalhavam nas plantações de pimentas, e entre outras. Os japoneses trabalhavam em diversas atividades para conseguir seu sustento e começar uma vida nova longe de suas origens. Foram tempos difíceis, pois, no começo da imigração, os japoneses se depararam com muita diferença, iniciando pela cultura. O idioma diferente, os costumes, a religião, o clima, a alimentação e até mesmo o preconceito. Tornaram-se barreira para a integração de nipônicos, aqui no Brasil. Muitas famílias tentavam retornar ao país de origem, porém eram impedidas pelos fazendeiros, que as obrigavam a cumprir o contrato de trabalho, que geralmente era desfavorável aos japoneses. Com toda a diversidade que encontraram, os japoneses conseguiram vencer e prosperar. Embora o desejo da maioria era retornar para sua terra natal, muitos optaram por fazer a vida em solo brasileiro, obtendo um grande sucesso. Com o tempo, construíram comunidades consolidadas e respeitadas pelo povo brasileiro. Com o tempo, suas tradições foram compartilhadas com o seu povo que os acolheu. Seus costumes, sua arte, sua língua, crenças, conhecimentos e os mais atuais, como por exemplo mangás, videogames, etc. Durante a Segunda Guerra, os japoneses encontraram muitos problemas em território brasileiro. O Brasil entrou em conflito ao lado dos aliados, declarando guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Durante os anos da guerra, a imigração japonesa que vinha para o Brasil foi proibida. Diversos atos do governo brasileiro prejudicaram os japoneses e seus descendentes. O presidente Getúlio Vargas proibiu o uso da língua japonesa e as manifestações culturais nipônicas foram consideradas atitudes criminosas. Com o fim da Segunda Guerra, as leis contrárias à imigração japonesa foram canceladas e o fluxo de imigrantes para o Brasil voltou a crescer. Nesse período, além das lavouras, muitos japoneses procuravam as grandes cidades para trabalharem na indústria, no comércio e no setor de serviços. Atualmente, o Brasil é o país com a maior quantidade de japoneses fora do Japão, plenamente integrados à cultura brasileira, contribuem com o crescimento econômico e desenvolvimento cultural do nosso país. Os japoneses trouxeram uma boa parte da sua cultura, que contribuíram para o desenvolvimento do Brasil, juntos com os portugueses, índios, africanos, italianos, espanhóis, árabes, chineses, alemães e muitos outros povos.
Atualmente, o Japão está presente em todos os lugares do mundo e ao nosso redor, como nos carros, alimentos, brinquedos, roupas, acessórios, maquiagens e etc. E em apenas 40 anos, o Japão deixou de ser um país arruinado pela bomba de Hiroshima e passou a estar entre os mais desenvolvidos do mundo. O Japão é uma das nações líderes nos campos da pesquisa científica, especialmente de tecnologia, maquinário e pesquisa biomédica. O Japão é líder mundial no domínio da pesquisa científica fundamental, tendo produzido 13 prêmios Nobel. Algumas das mais importantes contribuições tecnológicas do Japão são encontradas nas áreas de eletrônicos, automóveis, máquinas, robótica industrial, química, semicondutores e metais. Enfim, podemos perceber que o Japão é bem diferente do que era antes.